A ciência e a religião, em particular o cristianismo, ocupam papéis diferentes na história da humanidade e também abordam de maneiras distintas o entendimento da realidade e a busca por respostas às grandes questões da vida. Acontece que, do ponto de vista cético, é possível argumentar que, ao longo dos séculos, os resultados práticos que a ciência proporcionou têm sido inegavelmente mais significativos do que os obtidos através das crenças religiosas. Nesse vídeo eu vou fazer um comparativo entre os resultados práticos que a ciência trouxe à humanidade e o que as religiões têm nos oferecido durante todos esses anos. Então vamos lá, começando pelo avanço científico da medicina e saúde. A ciência tem revolucionado a medicina e a saúde pública, desde o desenvolvimento de vacinas e antibióticos ao tratamento de doenças como o câncer e a AIDS. As descobertas científicas salvaram um incontável número de vidas. A expectativa de vida, que há poucos séculos era inferior a 40 anos, aumentou significativamente em grande parte graças às ciências. A quimioterapia e a radioterapia têm um papel crucial no tratamento oncológico. Mesmo a Bíblia afirmando em Tiago 5 que quem estiver doente deve procurar a oração dos pastores e dos bispos da igreja. Nenhum religioso se atém a ficar somente nesse método de tratamento. No fundo, todos nós sabemos que ele não tem eficácia nenhuma, porque se o doente tem alguma chance de se curar, ele sabe que é somente com os tratamentos médicos que isso será possível. O que é muito comum é o crente procurar a ajuda da ciência médica e também pedir ao seu líder religioso que ore por ele. O problema é que quando, felizmente, a cura é alcançada, o mérito vai todo para a divindade imaginária, deixando os esforços do profissional da medicina de lado. Ou, quando muito, o crente afirma que foi Deus quem usou as mãos do médico para isso. Só esquecem de pensar que a medicina como conhecemos hoje só foi inaugurada há muito pouco tempo, o que deixa bilhões de pessoas que viveram antes disso entregues à própria sorte. Parece estranho que tenha iluminado a mente dos cientistas só recentemente. Poderia ter feito isso antes. Quanto sofrimento desnecessário não poderia ter sido evitado? Nenhum avanço similar pode ser acreditado a qualquer doutrina religiosa. Outra área do avanço científico foi a tecnologia e qualidade de vida, onde muitos avanços como a eletricidade, os computadores e smartphone, que provavelmente você deve estar usando agora, além de sistemas de comunicação global e a internet que transformaram a sociedade, eles devem ser acreditados à ciência, e é inegável que trouxeram benefícios práticos à vida cotidiana. A ciência aplicada às engenharias deu origem à invenção que facilita o transporte, como o seu carro ou os aviões, por exemplo. Já imaginou como é que seria a vida sem eles hoje em dia? Também não podemos deixar de lado a produção de alimentos, que sem as técnicas desenvolvidas ao longo dos anos, jamais teríamos a sociedade que temos hoje, ainda que a gente esteja bem longe do ideal. O acesso à educação e à informação também ampliou a difusão de conhecimento e dos avanços científicos. O cristianismo, apesar da sua influência cultural, não oferece nem de longe as ferramentas que promovam os avanços concretos nesse nível. Não há na Bíblia nenhuma indicação de técnicas que tornasse isso possível. Muito pelo contrário, os religiosos vão na contramão desse progresso, tentando desqualificar as descobertas científicas enquanto desfrutam de todas as invenções que ela nos proporciona. A exploração do espaço e compreensão do universo fez com que a ciência permitisse que a humanidade olhasse para além da Terra. Graças à física, astronomia e outras ciências, enviamos sondas a planetas distantes, pisamos na Lua e expandimos nosso entendimento sobre as origens do cosmos. Desde o envio de telescópios como o Hubble ou James Webb, pudemos observar galáxias no campo mais profundo do universo, coisa que os autores dos textos bíblicos nem sonhavam que existiam. E afirmavam, com a sua visão limitada de homem primitivo, que a Terra tinha um domo e que havia águas de cima e águas de baixo, numa planicidade mitológica impensável para um cientista moderno. Os milhares de satélites que orbitam a Terra nesse exato momento só foram possíveis graças a pessoas que não se contentaram com explicações de um livro escrito há mais de 2000 anos atrás e foram em busca de conhecimento que transformam e facilitam as nossas vidas. O cristianismo, por outro lado, apresenta visões fixas sobre a criação e o universo, que são frequentemente desafiadas por evidências científicas. A teoria do Big Bang, por exemplo, contradiz diretamente a narrativa bíblica da criação, mas enquanto a Bíblia só nos oferece narrativas,
essa teoria científica é sustentada por uma vasta quantidade de dados e observações. Uma área fundamental no avanço da ciência foi a descoberta do DNA. Esse foi um dos avanços mais significativos da biologia moderna e trouxe impactos profundos em diversas áreas, especialmente no campo da genética, da medicina e da biotecnologia. Antes da descoberta do DNA, como a molécula portadora da informação genética, o mecanismo exato da hereditariedade era pouco compreendido. Com as estruturas do DNA elucidada por James Watson e Francis Crick em 1953, ficou claro que o DNA contém as instruções genéticas para a construção e funcionamento de todos os organismos vivos. Hoje, se você quiser ter certeza sobre quem é realmente o seu pai, é um teste de DNA que você precisa fazer. O projeto Genoma Humano, concluído em 2003, foi um marco na biologia. Esse conhecimento trouxe avanços extraordinários na medicina, incluindo a identificação dos genes responsáveis por doenças hereditárias, como o câncer, e abriu caminho para a medicina personalizada, onde tratamentos podem ser ajustados ao perfil genético individual. Através da engenharia genética e da biotecnologia, foi possível o desenvolvimento de novos medicamentos, como a insulina sintética para diabéticos, o aprimoramento de culturas agrícolas, como plantas geneticamente modificadas que são mais resistentes a pragas, e avanços em terapias genéticas, que têm o potencial de curar doenças. Acontece que você vê na prática todos esses resultados, e eles realmente têm credibilidade. Mas quando a análise do DNA mitocondrial e dos cromossomos Y traça a ancestralidade humana com uma gigantesca precisão, revelando, por exemplo, que todos os humanos modernos compartilham uma origem comum na África, ou o DNA sofre mutações espontâneas ao longo do tempo, criando variações genéticas que são o motor da evolução, e essas mutações introduzem novas características nos organismos e a seleção natural favorece ou elimina essas variações com base em sua adaptabilidade ao ambiente, você não quer acreditar. E não quer acreditar por causa da fé religiosa, que diz que o homem foi feito do barro. É a hipocrisia daqueles que só aceitam a ciência na parte que lhes convém. Por outro lado, vamos tentar descobrir agora quais são os resultados práticos que a religião tenta nos oferecer. A religião cristã e a inexistência de resultados úteis. A religião, em particular o cristianismo, é baseada em crenças metafísicas, fé e moralidade, propondo um entendimento sobre o significado da vida, o propósito e o além. Embora muitos encontrem conforto psicológico na religião, um olhar cético pode argumentar que, em termos de resultados práticos, a religião tem falhado em oferecer algo comparável ao que a ciência trouxe. A religião também tem muitas promessas sem comprovação. O cristianismo baseia-se em grande parte na promessa de uma vida após a morte, a salvação eterna e recompensas espirituais. Até aí não tem muita diferença das outras religiões. Só que essas promessas, no entanto, não podem ser testadas, verificadas ou medidas, diferentemente dos resultados científicos que podem ser repetidos e observados. Os supostos benefícios religiosos permanecem no campo da subjetividade e da crença individual. Além disso, a esperança em milagres ou intervenções divinas para questões de saúde, segurança ou sucesso raramente, se é que alguma vez, produz efeitos práticos. Tudo sempre vai depender que você faça alguma coisa, nem que seja dar 10% do seu suado salário todos os meses para bancar a vida do pastor. Já sobre o problema do mal e do sofrimento, o cristianismo oferece explicações teológicas para o sofrimento humano, muitas vezes relacionado ao plano de Deus ou à existência do pecado. É comum a gente ouvir dos crentes que todos os males gratuitos que existem no mundo é por culpa da mordida na fruta proibida que foi oferecida pela cobra que falava no jardim encantado. Mesmo os próprios religiosos passam pelas mesmas dificuldades que qualquer pessoa normal. Eles ficam doentes, têm problemas financeiros, problemas familiares. Parece que o único conforto é mesmo somente após a morte, quando finalmente vão estar no paraíso celestial, livre de todas as dores. Semelhante ao que propõe o islamismo, quando aqueles que dão suas vidas pela religião serão contemplados com 7 virgens loiras no paraíso com Alá. No entanto, no ponto de vista cético, essas explicações não trazem resultados práticos para aliviar a dor, a fome ou as doenças. Em contraste, a ciência e a medicina trabalham continuamente para reduzir o sofrimento humano de maneira mensurável, desenvolvendo tratamentos para doenças e tecnologias que melhoram a vida. Moralidade e progresso social.
Embora as religiões, incluindo o cristianismo, frequentemente reivindiquem a responsabilidade pela moralidade e comportamento ético, muitas mudanças morais significativas na sociedade, como os direitos civis, igualdade de gênero e a abolição da escravidão, ocorreram frequentemente apesar da resistência religiosa. Vale destacar aqui que a Bíblia não só incentiva a prática da escravidão de pessoas, como ela também regulamenta esse comportamento, orientando como um escravo hebreu deveria servir por 6 anos ao seu senhor e no 7º ano deveria ser libertado sem pagar nada. No entanto, se o escravo decidisse voluntariamente continuar com o seu senhor, ele deveria ser marcado com um ferro na orelha e permanecer como escravo por toda a vida, como descreve o livro de Êxodo no capítulo 21, a partir do verso 2. A ciência social e o pensamento secular contribuíram significativamente para eliminar essa prática, questionando dogmas religiosos que antes justificavam essa barbaridade. Fé versus conhecimento empírico. Enquanto a fé requer acreditar-se em evidências, a ciência exige prova e repetibilidade. Muitas das crenças centrais do cristianismo, como a existência de milagres, a ressurreição ou a Imaculada Concepção, carecem de qualquer evidência empírica. Apesar de séculos de crença, não há resultados concretos ou verificáveis que demonstrem que essas afirmações sejam reais. Ninguém nunca viu um paralítico sair andando no meio do culto ou um cego voltando a enxergar milagrosamente depois de uma oração. Isso só existe nos textos bíblicos e vai em contradição com o que o próprio Jesus afirmou, dizendo que quem tivesse fé poderia realizar as mesmas maravilhas que estão descritas no livro. Mas na prática... Bom, a ciência, ao contrário, continua a produzir evidências palpáveis e repetíveis, e seus resultados são amplamente conhecidos. O viés cético sustenta que, embora a religião possa proporcionar um conforto emocional ou espiritual para muitos, ela não oferece respostas concretas e mensuráveis para os problemas práticos que a humanidade enfrenta. O progresso da civilização, em termos de saúde, tecnologia, compreensão do universo e melhoria da qualidade de vida, é fruto do trabalho científico e racional, e não de doutrinas religiosas. A ciência não apenas explica o mundo de forma objetiva, mas também melhora a vida das pessoas de maneira concreta e mensurável. Enquanto as crenças religiosas permanecem no campo do intangível e do não verificável, a ciência segue demonstrando, de maneira prática e contínua, seu valor para a humanidade, elevando nossa qualidade de vida, expandindo nosso conhecimento e resolvendo os problemas que enfrentamos diariamente. Em última análise, do ponto de vista cético, é a ciência, e não a religião, que oferece soluções reais e confiáveis para os desafios da vida humana. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.